Capítulo 10. Energia. Mesmo quando são decisões pequenas do tipo o que vestir, o que comer no café da manhã ou coisa assim, elas nos causam, elas nos cansam e consomem nossa energia. Mark Zuckerberg, fundador do Facebook. Neste primeiro nível, o nível A de produtividade, arrastei por muito tempo o nível G, C e é bem possível que eu tenha chegado ao nível D em alguns momentos. Mas o fato é que eu não conseguia perceber que existiam níveis bem melhores, pois eu estava ofuscado pelos meus resultados que eu conseguiria até ali. Contudo, não decidi que não morreria servidor público. Percebi que o nível C de produtividade não me levaria a construir a fotografia que eu queria. Por isso, tinha de melhorar minha produtividade. No entanto, eu precisava trabalhar até mais tarde. E quando eu dormia, acordava no dia seguinte ainda me sentindo cansado. Naquela época, eu dormia entre 5 e 6 horas por dia. Resolvi que precisava de mais horas de sono, então passei a dormir 7 horas por dia, depois 8, mas continuava me sentindo cansado. De nada adiantava ter construído os pilares da clareza, do método e da mentalidade vencedora, se não sobrava energia para usar aquilo tudo ao meu favor. É como ter uma Ferrari e abastecê-la com gasolina, da pior qualidade. O carro pode até andar, mas com certeza vai render muito menos do que poderia. Aqui eu estou usando a palavra energia como as forças físicas e mentais que nos permitem realizar aquilo que é necessário para construir a fotografia do quebra-cabeça. Sempre que vamos pegar alguma peça no nosso quebra-cabeça, precisamos dessa energia. Imagine alguém que já montou a própria fotografia, conhece e aplica o método inteligência de produtividade e até tem uma mentalidade vencedora, mas do que vai adiantar ter esses três pilares construídos se no dia a dia estiver quase sempre sem energia física ou sem energia mental? É importante lembrar que muitas vezes a ação pode ser deixar de fazer alguma coisa, como no caso de alguém que tem como meta de realização pessoal emagrecer. Nesse caso, a ação de não comer demanda energia física e mental do mesmo jeito que alguém que precisa agir para fazer algo concreto. Não estou medindo o que demanda mais ou menos energia, pois o consumo da energia depende das características individuais. Uma decisão de fazer ou deixar de fazer determinada tarefa pode demandar uma energia enorme para uns, enquanto para outros será algo extremamente simples de fazer. O ponto é que, independentemente do que você queira realizar na vida, precisará de energia. E essa energia é física e emocional. E era disso que eu precisava naquele momento, mais força interior, física e mental, para abandonar meu emprego público. Então fui buscar soluções que, em sua maioria, possuíssem fundamentos científicos e pudessem gerar mais energia, sem necessariamente me obrigar a dormir mais. Também resolvi mapear tudo que drenava a minha energia. Nessa linha, é muito importante que você entenda que existem formas de gerar e de perder energia mental e física. É exatamente disso que vamos falar ao longo deste capítulo. E como ganhar e parar de perder energia. A fisiologia e a dor de barriga. Mente e corpo fazem parte do mesmo sistema. Um interfere no outro de forma direta e indireta. Por exemplo, um exemplo concreto. Se eu chegar em casa completamente bem saudável e a Paty me disser que João ou Carol está com febre, em menos de 3 minutos vou ter um desarranjo intestinal. Sei que isso não é a melhor coisa a dizer num livro, mas é a pura verdade. É só ilustrar a conexão que existe entre mente e corpo. O mal-estar dos meus filhos pode causar um grande mal-estar em mim, porque nem tudo que meus filhos podem causar, porque nem tudo o que sentimos no corpo vem do corpo. E o contrário também é verdadeiro. Você pode ter reações emocionais cuja causa está no corpo. A fisiologia corporal interfere diretamente na sua energia, por exemplo. Quer uma fórmula para ficar triste e sem energia? É claro que não, mas eu vou falar assim mesmo, apenas para explicar. É o seguinte, basta você começar a falar um pouco mais baixo e mais devagar, num tom mais melancólico, em seguida curve os ombros mais um pouco para frente e olhe levemente para baixo. Neste momento, todo o seu sistema já vai começar a entender que algo ruim está acontecendo e seu cérebro começará a fazer descargas neuroquímicas, inclusive de algumas toxinas, como resultado desse aparente estado emocional que está se instalando em você. Se você tentasse lembrar da última vez em que sentiu mal e sem energia, é bem possível que sua memória traga diversos sinais como descritos acima e você tenha inconscientemente adotado. A boa notícia é que o oposto também é verdade. Se você adotar uma postura fisiológica de sucesso, determinação, autoconfiança, seus níveis de descargas neuroquímicas de componentes positivos vão aumentar, posicionando-lhe sentimentos positivos. Atenção, não estou descrevendo aqui nenhum truque barato e motivação que dura poucos minutos. Estou falando de experiências científicas que demonstram alteração real e orgânica no estado de pessoas em razão da postura fisiológica adotada. Só para citar um dos diversos existentes, a Psicologia Social de Anne Cuddy tem um trabalho publicado no TED, com o título Sua Linguagem Corporal Molda Quem Você É.
e quem demonstra que adota determinadas posturas por apenas 2 minutos elevam a testosterona, a taxas hormonais muitas vezes associadas ao comportamento dominante e à coragem, e reduz o cortisol, que é conhecido como hormônio do estresse. Portanto, a primeira grande mudança que você pode fazer neste exato momento é adotar uma postura de pessoa que tem e estão com muita energia. Levanta os ombros, estufe o peito, olhe para cima e fale de forma firme, aumente levemente o tom de voz, mantenha um sorriso discreto no rosto, olhe as pessoas nos olhos enquanto fala, enquanto elas estivessem falando. Pronto, isso chama fisiologia nível A. Quero combinar com você aqui uma senha que vai pertencer apenas à nossa comunidade de pessoas de nível A, de produtividade, que está se formando sempre que perceber que a energia está acabando e seu corpo começou a dar algum sinal fisiológico disso. Você dirá para si, de forma bem firme, fisiologia, seguida do seu nome. No meu caso, eu diria fisiologia Solange e adotaria no mesmo instante a postura nível A. Só para deixar claro, não estou me referindo aqui ao cansaço natural do corpo na hora de dormir, o qual tem que ser respeitado. Estou me referindo à baixa de energia que temos ao longo do dia, que a postura acontece por fatores externos, como algo que sai de errado, notícia ruim que recebemos ou simplesmente pelo desânimo que bate por não termos a vida que queremos. Sono sem culpa. E já que falamos de sono, é muito comum a sociedade reconhecer como esforçada e trabalhadora aquela pessoa que dorme tarde e acorda cedo, que vive com olheiras ao longo do dia, que teve certo nível de irritação por causa do cansaço. Muitas pessoas, quando veem ao pai de família assim, até dizem algo do tipo, olha que exemplo de pai ou de mãe. Isso, porém, não é necessariamente verdade. É claro que muitas vezes o esforço de uma pessoa dessa é nobre, mas está se condenando a ter uma vida de olheiras e com nível baixo de produtividade, que comprometerá o rendimento dela no dia seguinte. E ao render menos, ela é obrigada a trabalhar mais. E por trabalhar mais, acaba dormindo menos ainda. Bom, acho que você já entendeu onde isso vai parar. A qualidade do sono está diretamente ligada à qualidade de vida do ser humano, pois enquanto dormimos, que nosso organismo realiza funções extremamente importantes como fortalecimento do sistema imunológico, liberação de hormônios, fixação da memória, entre outros. Médicos recomendam que durma cerca de 8 horas por dia. Estudos recentes feitos na Europa, nos Estados Unidos e no Japão mostram que quem cumpre a agenda tem maior expectativa de vida. Dormir mal é uma desgraça, em um momento em que seu corpo devia estar descansando e se restaurando. Ele faz tudo ao contrário, comenta Lozerin. As consequências de um sono de má qualidade vão de estresse à ansiedade em curto prazo, às complicações cardiovasculares após alguns anos. Segundo publicações das revistas Espaço Aberto da USP, posso afirmar que em muitos casos de alunos da academia de produtividade que viviam nesse ciclo de olheira, por mais contraitivos que possa parecer dormir, era a atitude mais produtiva que eles poderiam ter. O sono de qualidade e pelo tempo necessário é a etapa fundamental para ter energia, e a energia, por sua vez, é um dos pilares da produtividade nível A, então é fácil enxergar quanto é importante dormir. A fadiga das decisões. Decidir, cansa e ponto final. A frase é tão verdadeira que os estudos realizados pela Ben Greenry, em parceria com a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, constatou que, quanto mais tarde fosse realizada a audiência de análise do pedido, maiores eram as chances dos juízes israelenses que participaram da pesquisa negar o pedido de liberdade aos presos. Em determinada situação, o juiz tomou diferentes decisões em 2 casos similares, em que o crime e a pena eram os mesmos, mas um dos casos foi analisado às 8h50 da manhã e foi deferido, e o outro analisado às 16h25 teve seu pedido negado. Na pesquisa foram analisadas 1.100.000 decisões, do modo que 70% dos pedidos analisados no começo da manhã tinham sido concedidos, já que em relação àqueles que avaliados no fim da tarde. Esse índice caiu para 10%. Em outra experiência feita nos Estados Unidos, a psicóloga Catherine Foch, da Universidade de Minnesota, avaliou 2 grupos de estudantes para uma série de testes de raciocínio, em que todos ganhariam um prêmio. O segundo grupo pôde escolher o brinde antes por meio de um catálogo, e o primeiro grupo não escolheu nada com antecedência. Esse pequeno detalhe de gastar a decisão antes fez com que os voluntários do segundo grupo cometessem mais erros e desistissem mais depressa em relação ao primeiro grupo que não tinha gastado decisões antes. Tudo isso reforça a lógica de que o cérebro tem uma capacidade limitada de tomar decisões ao longo do dia, de modo que a energia do poder de tomar melhores decisões vão se esvaziando, seguindo a mesma lógica dos músculos durante o exercício físico, que vão ficando cansados com o passar do tempo. Obviamente, uma excelente noite de sono funciona como repositor do banco de decisões. E no dia seguinte é como se a contabilidade de decisões começasse de novo.
E no que isso impacta a produtividade? Em muitos aspectos, mas dois deles são os mais importantes. O primeiro aspecto é o da economia de decisões. É fundamental que você economize decisões desnecessárias ao longo do dia, para que no momento de tomar as decisões mais relevantes, o cérebro não esteja cansado e possa tomar a melhor decisão naquele momento. É claro que talvez isso seja meio extremista. Não existe diversas pessoas famosas que usam os mesmos tipos de roupa ou têm escolhas por elas para não terem se decidir o que usar naquele dia e não gastarem o banco de decisões. Steve Jobs, cofundador da Apple, usava regularmente camiseta preta, jeans e tênis. Barack Obama, que usa apenas ternos cinzas e azuis, disse: "Não quero tomar decisões sobre o que comer ou o que vestir." E talvez o mais emblemático seja Mark Zuckerberg, com as suas famosas camisetas cinzas e calça jeans. Você não precisa usar sempre a mesma roupa, mas pode atentar para diminuir o processo decisório desnecessário, como, por exemplo, escolher roupa do dia a dia a noite anterior, ou seja, você toma uma decisão sobre a qual roupa usar a noite anterior e não gasta uma decisão no dia seguinte. Outro aspecto que merece atenção e priorizar as decisões importantes para que sejam feitas nas primeiras horas do seu dia profissional. Reunir importantes análises a qualquer outro elemento relevante que demande um processo decisório deve ser realizado nas primeiras horas do seu dia de trabalho. A mesma lógica pode ser usada no sentido contrário, ou seja, se você começa o dia lendo e respondendo e-mail, diversas mensagens de WhatsApp e redes sociais, pode prejudicar profundamente o restante do seu dia, que é a tarefa que se refere a tomar as melhores decisões, pois existe uma infinidade de microdecisões escondidas nessas tarefas, desde decidir o que curtir ou compartilhar uma publicação até algumas questões pessoais que não precisava ser vista naquele momento do dia. A ação prática. Fique alerta a todas as microdecisões que você toma na parte da manhã. Organize seu dia e prepare sua DRD de forma que as decisões mais relevantes possam ser tomadas de manhã e as demais fiquem para o turno da tarde, onde a vida realmente acontece. Uma pesquisa feita em Harvard mostra que, em média, nossa mente se distrai com pensamentos quase 47% do tempo em que estamos acordados. Isso significa que praticamente metade da nossa vida não passamos vivendo e sim pensando. O pensamento pode ser de dois tipos: aquele que revisa o passado e que antecipa o futuro de um jeito ou de outro. Essa divagação é uma das maiores causas de infelicidade que existem. E, ao mesmo tempo, gera uma enorme perda de energia vital. Pessoas que ficam remoendo o passado, relembrando acontecimentos, têm uma tendência maior à depressão. Segundo o psicólogo Robert Will Corno de Medicina College, a ruminação é um dos fatores que contribui para a depressão. Já as pessoas que antecipam o futuro, sempre imaginando o que pode acontecer no próximo momento, nas semanas seguintes, estão fortemente propensas à ansiedade patológica. O pensamento mais comum de ansioso é imaginar que algo ruim pode acontecer, mesmo que exista nenhum indicativo concreto de algo nesse sentido. A verdade é que a maior parte do sofrimento do ansioso é por coisa que sequer chegam a acontecer. O importante quanto ao pilar da energia, é que tanto relembrar o passado como viver o futuro consome de forma acelerada a energia. E mais do que isso, essa postura impede a pessoa de viver a vida real, que é aquela que está acontecendo exatamente agora, enquanto estamos envolvidos com nossos pensamentos. A melhor forma de se conectar com o presente, com o momento em que a vida realmente acontece, é a prática da meditação, que possui resultados comprovados de diminuir a ansiedade, estresse, redução da pressão arterial e até de dores crônicas. A palavra meditação vem do latim meditare, que significa voltar-se para o centro a fim de desligar-se do mundo exterior. É importante destacar que a prática da meditação não precisa necessariamente estar ligada ao tipo de religião, e para que os fins da produtividade, o grande benefício dela é o treino da mente para se conectar com o momento presente, reduzindo o desgaste mental desnecessário. Meu objetivo aqui não é ensinar a meditar, mas fazer com que você esteja presente para o fato de que passamos grande parte do dia envoltos em nossos pensamentos, seja no passado, seja no futuro, e que na prática regular a meditação é extremamente saudável para chegar à produtividade nível A. Na minha rotina, enquanto escrevo este livro, começo meu dia praticando 10 minutos de meditação. E mesmo que você opte por não se aprofundar na prática da meditação, ainda assim é importante estar atento para voltar sempre ao momento presente todas as vezes em que perceber que sua mente o levou para o passado ou para o futuro. Da mesma forma que já ensinei como agir em outras situações, estabelecer uma frase para interromper pensamentos repetitivos relativos ao passado ou ao futuro será ótimo para trazer você de volta para o presente. Estabeleci para mim a frase: a vida é agora. E sempre que percebo que estou me desconectando de presente, digo para mim que a vida é agora e me conecto de novo com o que está de fato acontecendo. Dessa forma, minimizo a perda desnecessária de energia desperdida em algo que sequer está acontecendo. A importância da água. Estou reunindo para você os principais práticas que eu mesmo uso para ter energia no meu dia a dia e para caminhar sempre na direção de construir a fotografia do meu quebra-cabeça. Agora, se eu pudesse lhe dar uma única dica sobre como ter mais energia, eu diria: beba água.
Nosso cérebro é feito de 77% de água e para suprir todas as necessidades do organismo é preciso tomar, em média, 2 a 3 litros de água por dia. A nutricionista Camila Leonel, da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, explica que o corpo não possui reservas ou condições para armazenamento de água. É essencial que a sua reposição seja diária para manter a saúde e as funções básicas do organismo. 2 litros equivale a cerca de 8 copos caseiros. O que acontece com frequência é que muita gente espera ter sede para beber água, mas a sede só aparece quando estamos com a quantidade de líquidos no organismo baixo do nível desejado. Num experimento, a desidratação induzida de apenas 2% da massa corporal já é o suficiente para provocar queda de desempenho físico e cognitivo de atletas. A verdade é que, na vida moderna, acabamos negligenciando o ato de beber água. O ponto de ouvir diversas pessoas se orgulharem de passar o dia trabalhando sem sequer parar para beber água. O ágio do absurdo foi ter ouvido, certa vez, uma pessoa se considerar produtiva pelo fato de não beber água e, por isso, não precisar parar para ir ao banheiro. Os poucos minutos que se para de trabalhar para ir ao banheiro são recompensados pela qualidade de desempenho de um cérebro devidamente hidratado. Existem duas medidas simples para você melhorar a sua ingestão de água na rotina diária. A primeira delas é ter sempre por perto uma garrafa para não depender de levantar a todo instante para repor a água do seu corpo. A segunda delas é estabelecer 1 ou 2 parceiros de água, onde todas as vezes que um for beber água, serve os demais. Assim você duplica ou triplica a quantidade de água diária. A energia necessária para ter uma produtividade nível A está ligada tanto ao aspecto físico quanto ao mental, e apresentei aqui diversas estratégias para você gerar ou parar de perder energia no seu dia a dia. Ação prática. Você não precisa colocar tudo o que ensino aqui em prática de uma única vez, até porque mais importante que a velocidade é a direção. Então, neste momento, defina qual ou quais serão as medidas concretas que você vai passar a realizar daqui para frente, e depois que tiver estabelecido sua nova rotina, volte a este capítulo e defina as próximas práticas que vai inserir na sua rotina.